Bom, gente, então vamos fazer aqui o corpinho das nossas fadas. A montagem do corpinho vai ser igual para todas as peças, então eu vou ensinar nessa daqui e a gente vai fazer igual para todas as outras peças. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, vou colocar aqui o pezinho de lado, vamos usar o corpinho e esse corpetezinho aqui, que a gente vai posicionar ele aqui, ó, no local certinho, ele se encaixa perfeitamente aqui, ó. Notem que no molde do corpinho de vocês tem esse vinco aqui, ó. Ele vai se encaixar perfeitamente aqui, olha. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Vamos levantar aqui um lado e a gente passa uma colinha aqui em cima e uma aqui embaixo na perninha. Somente para prender esse corpetezinho no corpinho. E fazemos a mesma coisa do outro lado, ó. E a gente vira essa peça e faz a mesma coisa do outro lado. Fizemos isso aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos costurar as duas laterais das perninhas e aqui o meio, tá? Costuramos aqui as duas laterais e o meio. Eu vou costurar essa parte e volto aqui pra gente dar continuidade nessa peça. Bom, gente, aqui, olha, eu esqueci de falar pra vocês que aqui no corpetezinho ele vai ter um bordadinho. Ainda bem que eu casei aqui as perninhas e ainda dá pra fazer o bordadinho. Como que a gente vai fazer? Aí no molde de vocês vai ter marcação. Vai ter uma marcaçãozinha que seria pra colocar uma borboletinha, que vocês vão ver no final. E a marcaçãozinha pra gente colocar uma florzinha. Eu vou fazer aqui os dois tipos de ponto que a gente vai utilizar, tá? Um a gente vai utilizar o ponto atrás e no outro a gente vai utilizar o ponto de alinhavo, tá? Então, olha, eu vou fazer aqui a marcaçãozinha. O que eu fiz? No risco que eu tenho aqui no meu molde, eu fui furando com uma agulha maior esse bordadinho. E aí, agora eu vou fazer a marcação dele. Eu vou vir aqui com a minha caneta que apaga e vou marcando aqui, ó, cada um dos pontinhos que eu vou fazer. Marquei aqui, olha, todo marcadinho. Eu vou vir aqui, ó, com 2 fios da linha de meada. Dei meu nozinho aqui. E aí, gente, se a gente for fazer o ponto atrás, eu indico que qualquer um dos 2 pontos, se você for fazer esse aqui que vai o Vzinho, comece em uma das pontas. Não comece aqui no meio, não. Comece em uma das pontas. E aí, se você for fazer o ponto atrás, você vai entrar aqui, entra no próximo e vai para o próximo pinguinho. Entra no próximo e vai lá para frente, ó. E aí você vai voltando para trás, ó. Você faz o ponto lá na frente e volta atrás. Agora, o ponto alinhavo, a gente vai fazer o seguinte, olha. A gente só vai entrar em um, sair no outro. Entra em um e sai no outro. Ó. E aí vai ficar assim, ó, um tracejado. Ó, que gracinha. E aí, gente, o pontinho para borboletinha, eu usei esse alinhavo. E o pontinho para os galinhos da flor, eu usei o ponto atrás, tá? E aí fica a seu critério aí qual pontinho você vai utilizar. Pode usar ponto correntinha, pode usar aquele ponto de nó, pode usar o ponto que você preferir aí, tá? Agora, ó, que nós já estamos aqui com o corpinho já feito, as perninhas, já com o bordadinho e tudo, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos para a montagem do pezinho, que vai ser o seguinte, ó, nós vamos pegar aqui essa pecinha aqui, que vai ser o detalhezinho do pé. E a gente vai colocar esse moldezinho aqui, ó, para que sobre a mesma quantidade aqui, ó, do cor de pele, aqui eu tô usando caramelo, a gente vai deixar sobrando a mesma quantidade dos dois lados, olha. E aí o que eu faço, Gui? Nós vamos colar aqui com cola quente. Nós levantamos aqui, ó, e passamos cola aqui, ó, no feltro caramelo, tá? Que aqui no caso eu tô usando o caramelo para esse exemplo. Colei aqui, eu já viro e colo do outro lado.
Do mesmo jeito, deixando a mesma quantidade de espaço, tá, gente? Tá? Vai ficar assim. Aqui, gente, nós vamos fazer um pontinho palito em volta dessa peça. Então, como que é o pontinho palito, Gui? A gente vai vir aqui, olha. Vamos entrar aqui. A gente entrou ali, ó, e vamos pegar aqui um pedacinho, unindo o amarelo aqui com o caramelo Havaí, olha. E a gente vai fazer isso na volta toda. Ó, pontinho palito, tá? E aí a gente faz na volta toda. Não vou fazer aqui, que eu tô utilizando aqui o exemplo. Eu tenho uma peça ali pronta, depois eu mostro pra vocês como que fica. Fiz o meu ponto palito, Gui, e agora nós vamos fazer, gente, o seguinte, ó. Vamos fechar essa peça aqui, ó, dessa forma aqui, ó, do jeito que tá aqui ao lado direito. Então a gente vai fechar direito com direito. E vamos casear esse pedacinho aqui de trás, ó. Caseei aqui, ó, o pedacinho de trás. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos unir aqui, ó. Prestem bem atenção nisso. A parte da costura é a parte de trás do pé, tá? E essa parte aqui que não tem costura é a parte da frente do pezinho. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou posicionar essa costura aqui no meio da perninha da parte de trás, ó. Desta forma aqui, ó. Vou trazer aqui, ó. Tá vendo? Acho aqui o meio e vou posicionar essa partezinha ali, ó. Bem no meio. Fiz isso, eu vou casear essa volta aqui toda, ó. Porque o buraquinho aqui da nossa perninha dá certinho aqui com o buraquinho do nosso sapatinho. Então dá certinho aqui, ó, pra gente costurar a volta toda. Olha só, casei aqui a volta toda, ó. Vou dobrar o sapatinho pra baixo. Ó, vai ficar o pezinho desse jeitinho aqui. E agora, Gui, o que a gente faz? Nós vamos colocar a solinha desse pezinho. A solinha, gente, nada mais, nada menos é do que uma parte de papel paraná e uma parte de feltro. Vou passar a cola aqui no meu papel paraná, ó. E vou colar aqui na minha partezinha de feltro. Colei. E agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos vir aqui atrás na costura que a gente fez. E vamos encaixar o centro aqui, ó. Dessa solinha, a parte de trás da solinha aqui atrás, ó. Se você encaixar o centro certinho, o bico aqui, ó, também vai dar certinho, olha. Deu pra ver aqui, gente? Ó. O bico vai dar certinho. E aí, gente, é só a gente casear a volta toda aqui dessa solinha. Olha só, gente, casei aqui a volta toda e temos aqui o sapatinho colocado na nossa peça. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos agora encher esse pezinho, tá? Mas aí eu já tenho uma peça ali pronta com o outro pezinho, né? Que a gente vai ter que fazer igual a esse. A gente faz o outro pezinho e aí sim a gente enche. Eu vou pegar aqui a peça que eu já tenho pronta, já tá com bordadinho, já tá tudo certinho. Só falta encher a peça, tá? Olha só, aqui está a minha pecinha pronta. E aí, nós vamos encher aqui esse pezinho. O pezinho, gente, nós vamos primeiramente encher a parte da frente dele. Então eu vou pegar aqui meu enchimento, ó. Vou colocando aqui aos poucos. E esse enchimento eu vou empurrar lá pra frente, ó. Eu tô utilizando aqui, gente, essa ferramenta, tá? Mas você pode fazer isso com uma tesoura sem problema nenhum, ó. Tesoura também dá super certo.
ou você pode fazer com um pincel, aí fica a seu critério. É que aqui eu tenho a ferramenta e estou utilizando a ferramenta, mas antes de ter essa ferramenta eu usava palito de hashi. Hashi eu usava muito, que é aqueles palitinhos japonês, de comida japonesa. Amava, gente. É que eu não achei mais daqueles palitinhos, mas se eu achar, com certeza eu volto a usar. Tá? Ó. E aí, olha, tá aqui, ó. Essa pontinha do pé já tá cheia. Então eu não vou precisar encher mais aqui a pontinha do pé, tá? Porque a parte de trás nós vamos encher depois que a gente colocar o arame nesse corpinho. Então, eu vou encher aqui o outro pezinho e a gente já coloca o arame. Olha só, enchi aqui, ó, as duas pontinhas do sapatinho dela. Agora, gente, nós vamos utilizar aqui, ó, esse arame aqui, ó. Esse arame, ele é um pouco mais grossinho. O número dele vai estar na apostila de moldes, tá? Pra vocês utilizar. E aí, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui na minha régua e vou marcar aqui, ó, 12 centímetros e meio. E vou torcer esse arame. Pego a outra ponta e vou marcar 12 centímetros e meio. E torço a outra ponta. Tá? Vai ficar assim o meu arame. E aí eu vou vir aqui na pontinha, ó. E vou dobrar essa pontinha aqui. Ó, dobrei a pontinha. E dobrei a outra pontinha, ó. E aí eu vou ter isso aqui, ó. Parece um símbolo musical, tá? Isso aqui, gente, é o que vai dar sustentação nas perninhas. Por quê? Se a gente quiser fazer um movimentinho com as perninhas, colocar ela para um lado, colocar para o outro, esse arame aqui vai ajudar nessa sustentação. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui, ó, e vamos colocar esse arame lá dentro, tá? Ó, coloquei o arame aqui dentro. Que ele vai até lá na sola. E aí vai ficar essa parte aqui pra cima. Vai ficar essa parte pra cima. E aí a gente vai começar a encher. Aí a gente termina de encher lá o pezinho, ó. Tá vendo que aqui tá sem nada? Pra gente poder prender esse arame. Então eu vou colocar aqui, ó, primeiramente um pouco de enchimento atrás do arame. Tá? Atrás do arame. Ó. Coloquei atrás do arame. Certo? Agora, gente, eu coloco um pouco de enchimento na frente do arame. E a gente vai encher essa peça aqui sempre pensando nisso. Um pouco na frente do arame, um pouco atrás do arame. Sempre dessa forma, tá? Ó. Aí aqui, ó, vou colocar um pouco aqui, ó, do lado de dentro. Porque aqui eu pus a mão e senti que o arame tá aqui. Então eu vou empurrar esse arame um pouquinho mais pra dentro. Ó. E assim, gente, ó, no tato a gente vai controlando pra onde que a gente quer que esse arame vai, aonde precisa de mais enchimento, onde que precisa de menos. Tá? E a gente vai fazendo isso aqui, ó. Coloco um pouquinho atrás e um pouquinho na frente. Ó, enchi aqui uma perninha e agora eu vou encher a outra da mesma forma. Olha só, temos aqui as duas perninhas cheias. Agora nós vamos vir aqui, ó, e vamos costurar aqui, ó, a perninha não, o corpinho. Cerca de uns 3 ou 4 centímetros pra cima, ó. Eu vou costurar aqui, ó, fazendo alguns pontinhos. Ó, fiz aqui alguns pontinhos. Cerca de 3 ou 4 centímetros, tá, gente? E agora eu vou finalizar aqui, ó. Vou fechar esse outro lado. Porém, antes disso, a gente vai colocar aqui, ó, um arame, tá? Que vai dar sustentação pra cabecinha. Então eu coloquei aqui um arame, ele tem 12 centímetros. Ele está dobrado ao meio, porque é um arame mais fino.
Se você quiser colocar esse mais grosso, pode colocar. Tome o cuidado de torcer as pontinhas dele para não ficar nenhuma ponta para machucar a sua peça e até correr o risco de um acidente, tá? Então, ó, peguei ali, coloquei o meu arame e vou passar uma colinha aqui. E aí, gente, eu venho aqui, olha, e vou colar esse arame aqui, ó. Tá? Colei aqui. E aí tá tudo certo, ó. Esse arame continua solto, tá, gente? Esse arame eu não colei. E aí a gente continua aqui a casear a lateral dessa peça. Vou pegar aqui, ó, a partir da perninha e vou subir com o meu caseadinho aqui. Olha só, caseei aqui essa parte. O que a gente vai fazer? Nós vamos já colocar mais enchimento aqui nesse corpinho. Ó, peguei aqui o meu enchimento e vou colocar aqui, ó. Olha só, e aí já temos aqui o corpinho, bem dizer, cheio. Porém, agora a gente tem que continuar o nosso caseadinho ali. E aí, o que a gente vai fazer, ó? Vou vir aqui e vou continuar ele aqui, ó. Nós continuamos ele daqui pra cima, ó. Fazendo esse pescocinho aqui. Olha só, caseei aqui o pescocinho. Vou colocar o meu enchimento lá no pescocinho. Lembre-se de deixar esse pescocinho bem firme, tá, gente? E vou colocar enchimento aqui, ó, pra encher esse corpinho aqui também, ó. Enchi bem ali, costurei mais um pouquinho e vou colocar o que? Mais enchimento. Vou colocando enchimento e conforme eu vou colocando enchimento, eu vou fechando aqui a minha peça. Eu gosto, gente, de sempre fechar as minhas peças aqui, ó, nas laterais de cima. Por quê? Depois tem o bracinho e o bracinho vai vir aqui, ó, bem em cima. Então, se tiver algum defeito, o bracinho acaba tampando. Então, por isso eu gosto de fazer assim. Ó, vou casear mais um pouquinho aqui. E vou colocar mais enchimento. E caseio mais um pouquinho. Se eu ver que eu preciso de mais enchimento, eu coloco mais enchimento aqui, ó, antes de finalizar. Aqui no meu caso eu não vejo a necessidade, então não vou colocar. Ó, e finalizei aqui o meu corpinho. Olha só, gente, como que vai ficar o nosso corpinho. E aí, olha, eu falei pra vocês que a montagem dos corpinhos são iguais pra todas as peças. Então eu tenho aqui, ó, todos esses corpinhos aqui com o mesmo processo. Temos esses dois corpinhos aqui, ó, que um ladinho do colanzinho, ele é um pouquinho maior, mais alto, que vai ficar como se fosse uma blusinha de uma alcinha só, tá? Então por isso elas são assim. Mas o processo de montagem aqui é o mesmo desses outros corpinhos aqui, que não tem essa partezinha maior, tá? Então finalizamos aqui a montagem dos corpinhos.